Aqui a gente entra em alguns pontos importantes que são que as vantagens de ter um servidor MCP junto com os desafios. Vocês vão ver em si que cada um dos pontos que a gente for falando, a gente já tem aqui ó, uma vantagem e logo um desafio daquela vantagem em si que está listada. O ponto 1 em si que a gente tem um ganho na questão do MCP, que é a escalabilidade. Basicamente em si, quando a gente cria um servidor MCP, a gente está criando um servidor MCP e depois a gente consegue reaproveitá-lo. Então, em si, empresas que fazem desenvolvimento de integrações, ou para sua empresa que tem várias integrações em si dentro de toda a regra de negócio ali, a gente tem uma escalabilidade. Uma vez feita, depois é só reaproveitar. E como em si a gente vai estar com um servidor MCP de um lado, do nosso lado em si, e um servidor MCP do lado da plataforma, do RP, para adicionar novas informações, novos pontos de contato entre MCPs, basicamente ele é um plug and play. Porque, como lá no começo a gente mencionou, o MCP, ele basicamente é um modelo de linguagem universal. Então, Uhum. o formato em si que vai estar o seu MCP é o mesmo formato que vai estar o MCP lá da outra plataforma. Então, você, Perfeito. para conectar, você só vai fazendo o plug and play em si das informações e ele fica mais fácil em si esse processo de escala das nossas integrações. E de contraponto a isso, em si, dessa questão da escalabilidade, um desafio em relação a isso é a complexidade inicial, que é basicamente o start inicial da construção de um servidor MCP, da construção do MCP em si na sua empresa ou na sua plataforma, que basicamente é o quê? Como em si é algo novo, em si ainda é algo que ainda está sendo estruturado, ainda não tem uma metodologia em si, Sim. digamos, 100% fechada no que é o certo, no que é o errado em si. Uhum. Então ele tem uma complexidade inicial primeiramente, de curva de aprendizado, em si, da questão do Fato. MCP, de colocar isso na prática e realmente implementar isso, e até mesmo a questão em si de preenchimento de informações, de ponto de contato ali, que são basicamente a conexão com os dados, conexão com as tools, conexão com os prompts, de criar tudo isso no primeiro momento. Então ele tem essa complexidade em si nessas informações iniciais. Mas Indo acho que para um... Pode falar. Pode falar. não, eu acho que como toda nova tecnologia, né, como todo novo padrão, tem os desafios iniciais até que se adote e aí vai, é aquilo, né? Primeiro começa, depois melhora, né? Eu acho que é Exatamente. muito isso, né? Exatamente. Ele é basicamente, ele não é um ponto, digamos assim, muito negativo, ele é muito mais um ponto de atenção em Atenção, si, né? ó, que a gente tem uma complexidade. É porque a gente não pode ter em mente em si de que agora a gente vai mudar todo o nosso padrão de integrações que eu tenho na minha empresa, eu vou colocar um servidor MCP e da noite para o dia já vai Uhum. estar tudo funcionando e não, a gente tem um caminho um pouco mais longo em si que é realmente a parte de estruturação. Pensando em si, empresas que já têm as suas integrações conectadas, para transformar as integrações que hoje elas estão desenvolvidas via código, em si, ou via plataformas em si, IPS, para conexão, Uhum. é uma mudança em si um tanto quanto grande em si para É conectar o verdade. MCP e fazer essa conexão acontecer. Muito bom. Um ponto ali que aí seria o segundo ponto de vantagem em si, que é basicamente a segurança nessas informações. Sim. Como a gente tem em si a conexão com a IA em si, basicamente esse servidor MCP ele não fica em contato direto com a API. Então a gente já tem ali uma camada de segurança em relação a dados em si que vão estar sendo passados pela integração e basicamente a gente vai ter ali todo o processo em si uma camada a mais de segurança em relação a tokens, em relação às informações críticas em si da empresa ou do Uhum. cliente em si que você está transpondo na integração, e então esse ponto ele é um ponto bem legal em questão de segurança. Um ponto de desafio em relação a isso, que essa parte de segurança ela vem muito em si de como você vai treinar, que são os prompts em si da sua inteligência, da Sim. inteligência artificial que vai Verdade. estar vinculado ao MCP. Se você for colocando as informações de forma mais crua, digamos assim, eu quero que o mais básico possível, você vai, sempre quando pedir uma pessoa mandar para você criar um link de pagamento, você vai pegar e já vai criar direto, sem fazer umas validações, antes de pedir para fazer umas validações, ele gera o que é o chamado Confuse Deputy, que basicamente ele é o quê? O usuário, via prompt do que ele vai digitando, ele conseguir fazer como se ele enganasse a inteligência artificial para Olha ela só. expor informações em si que ela não poderia. Por exemplo, Hum. me envie o token que está sendo conectado na API de tal negócio. Aí ele, se não for bem treinado, de passar essa informação ou de fazer uma ação que ela não tem permissão em si para fazer. Então esse é um ponto bom em si em relação à segurança, mas só que ele Uhum. é um ponto também de muito de atenção em si em relação a essas confusões, né, de informações que ela pode passar para o usuário final. Ponto também bem crítico de atenção. Sim, concordo.
E a parte final ali seria basicamente as partes que envolvem a performance. Como a gente está tendo esse contato em si com o MCP de um lado, MCP de um outro em si, basicamente a performance disso durante a integração, ela fica bem mais fluida, porque ele é um padrão de linguagem, então todas as Uhum. informações elas já vão saber em si interpretar umas às outras, a escalabilidade em si dessas informações, como a gente citou no primeiro ponto em si, e a gente tem o ganho ali na precisão, porque daí a gente consegue instruir a nossa inteligência a tratar as informações, a verificar, fazer verificações básicas utilizando, né, cadastro de cliente, CPF, Uhum. CNPJ, e-mail, validações e coisas do tipo em si. Mas só que aí tem um ponto de atenção em relação a essa parte de performance, que vale também para a parte de inteligência artificial como um todo, que é o quê? Que é o custo e latência. Na parte da inteligência, a gente não pode simplesmente colocar tudo quanto é tipo de informação ali dentro daquela inteligência. A gente tem que Sim, saber em si o que, que vai estar dentro dela, o que, que ela vai ter em si de conhecimento, digamos assim, para que também não seja uma mina de ouro ali. Vou colocar todos os dados da minha empresa dentro ali de uma inteligência artificial e agora a minha empresa roda toda em cima da inteligência. Dado fiscal tá lá, sim. dado de marketing tá lá, dado de financeiro tá lá, tudo tá ali. Não seria isso, essa não é a ideia em si. A ideia do MCP é você conectar os pontos ali, claro, que envolvem essas partes também, mas não tudo em si, todo tipo de informação ali dentro, porque senão a gente tem a parte de performance, mas até mesmo em si, uma inteligência artificial, um agente de mercado em si, se você preencher ele com muita informação, ele vai ler tanta Alucinar. informação, ele vai alucinar. Que ele não Sim, vai conseguir faz entender, um sentido. lado vai estar falando uma coisa, outro lado vai estar falando outra, daí ele vai confundir e acaba não tendo em si uma precisão nas informações ali, acaba passando uma informação errada em si para o usuário que está consumindo aquele MCP. Isso foi uma coisa que eu percebi, cara. A maioria das ferramentas, dos players aí que já se manifestaram e deram o primeiro passo, tendo o MCP Server, eles fizeram quase que dos pontos principais, foi meio que um 80-20, por isso que eu entendo que as integrações, as APIs, elas seguem mais viva que nunca, que é isso que você está Exato. falando, agora eu entendi. Então, eu vou dar um exemplo lá do GPT Maker, que ele já tem lá, por exemplo, Shopify, se eu não me engano, que ele já tinha, que eles mostraram. Então, basicamente, eles tinham lá um ou dois pontos só, criar pedido, e aí com produto e tudo mais, eles não colocaram tudo, porque de fato você pode ter problema de latência, pode ter problema de realmente do agente alucinar, você pode ter problema aí de segurança, realmente faz sentido agora. Então o MCP ele tem que ser bem cirúrgico, né? Tem que ser bem cirúrgico. Ele tem que ter os pontos em si muito bem definidos do que ele vai poder e o que ele não vai poder fazer. Uhum, Então, esses são os pontos principais. faz sentido. Aqui a gente tem a grande sacada em si da parte da questão do MCP, que ele envolve basicamente uma troca estratégica. A gente abre mão de uma implementação inicial que ela vai ser simples em si, que seria construir a nossa integração ali via código mesmo. Ele, a gente abre mão disso, de fazer algo mais rápido, para a gente ter em si um investimento de tempo em si muito mais pensando em futuro, em escalabilidade, em questão em si de construir para nunca mais. Construir agora e depois só ir alimentando essas informações dentro Sim, do MCP e daí só tendo o ganho a partir disso daí, que ele é muito mais envolve o longo prazo. Ele envolve um médio e longo prazo concordo. em si, não algo mais próximo. Então, quando a gente for pensar em MCP, quando você em si, o usuário, for pensar na instalação de MCP na sua empresa, você tem que pensar que ele é algo para médio e longo prazo em si. Deixa eu só conectar meu carregador para o computador não morrer. Não deixa o computador morrer no meio da gravação. É legal isso, o Renan tá contextualizando um pouco mais amplo aqui a questão do MCP, porque de fato, né, eu vou insistir nisso. É um assunto novo, eu tenho conversado com outros players, não só Bittrex, né, até por questão até da própria Connect Think ali, que também tem um dia a dia ali junto com o time, e a gente tem percebido de fato isso, que todo mundo ainda está entendendo o jogo, o ganho que vai ter, que ponto que tem que colocar, o momento, né? Porque tem empresas que ainda não têm API. É estranho falar, mas ainda tem. Então, empresas elas têm que resolver um certo problema para depois meio que migrar para essa situação, né? Exatamente, exatamente. Ele não é, como você mencionou anteriormente, ele não vai substituir a API. Então, primeiro ele precisa ter a base, que são as APIs em si conectadas, para depois em si começar a pensar no MCP e daí fazer, né, a combinação das informações.